Que a paz seja com todos. Pérola 22. Julgamos pela aparência? Olhais para as coisas segundo a aparência? 2 Coríntios 10, 7. A igreja em Corinto obrigou Paulo a se gloriar e até a ameaçar os rebeldes, para que assim pudesse corrigir a visão daqueles irmãos a quem tanto amava. Com toda mansidão, humildade e benignidade, ele os alerta contra os falsos apóstolos e usa 3 capítulos, capítulo 10, 11 e 12, para tirar dos olhos deles o embaçamento carnal e assim recuperar a visão espiritual. Alguns diziam a respeito de Paulo: as cartas dele são graves e fortes, sérias, pesadas. Porém, a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Quanto eles deviam ao apóstolo e como o desprezavam agora. Encantados com os pregadores de aparência forte, autoritária, grandes oradores, com palavras exuberantes de sabedoria humana. O antigo e horroroso erro de julgar segundo a aparência, segundo a carne. Eva teve seus sentidos corrompidos, sua visão foi embaçada pelo pecado, pela carnalidade. Não esqueçamos que Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muita coisa que os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, pregadores da mentira, que são ministros do diabo, se transfigurem em apóstolos de Cristo, ministros da justiça. Samuel, o grande juiz, profeta e sacerdote, errou quando foi ungir o novo rei na casa de Jessé. Se não fosse o Senhor que olha para o coração, Samuel teria ungido alguém segundo a aparência e estatura, e não o menor de todos aos olhos humanos, tão desprezível que o próprio pai não o chamara. Davi, né? Não foi o próprio Senhor Jesus Cristo rejeitado pelas autoridades políticas e religiosas? Não é este o filho do carpinteiro? És tu rei? Não foi ele desprezado pelo povo devido à sua aparente fraqueza? E não foi escolhido em seu lugar o forte Barrabás? E se cumpriu a profecia. Nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Paulo teve que gloriar-se por amor aos coríntios e à verdade. Primeiro gloriou-se de seus sofrimentos abundantes, capítulo 11. Depois gloriou-se em seu conhecimento profundo de Deus, capítulo 12. E então diz: se sou rude na palavra, não sou no conhecimento. A que ponto aquela igreja fez o apóstolo chegar? Porém, ele encerra dizendo: fui nécio ao gloriar-me, vocês me obrigaram, mas de boamente me gloriarei na minha fraqueza. Vigiemos, pois, para que não troquemos a verdade por mentiras muito bem enfeitadas. Vigiemos para não permutar verdadeiros pregadores, embora fracos, rudes, pequenos, por poderosos, eloquentes e grandiosos impostores. O alto, belo, imponente e forte Saul não foi fiel ao Senhor. O pequeno, insignificante e fraco Davi, aos olhos de seu próprio pai, aos olhos de Saul e de Golias, era o homem segundo o coração de Deus. Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, que olhavam segundo a aparência e até hoje olham, é a pedra eleita, angular e de esquina. Não caiamos nesse tão horroroso, tão antigo, tão atual erro de olhar segundo a aparência. Muitas vezes o que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Quem imaginaria começar algo que mudaria a história da humanidade a partir de um bebê numa manjedoura, num estábulo, numa vila no meio do nada? A partir de uma morte horrenda de cruz? A partir de pescadores iletrados, publicanos, pessoas fracas, desconhecidas, vis, desprezíveis e que não são? Classificamos as pessoas como inferiores por sua aparência, status social ou econômico, por sua raça, cor, diplomas?
Rotulamos igrejas como de menos importância devido ao tamanho, número de membros, localização geográfica, quantidade de eventos? Nosso julgamento deve ser espiritual, segundo a verdade, de acordo com os frutos e obras de cada um. Lembremos, pois, da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nos acomodemos, pois, às coisas humildes e não seremos enganados como Eva, como a igreja em Corinto, como Israel e como tantos hoje, dentro e fora da igreja. Bênçãos sobre vós.